Deus conhece todas as coisas por causa da sua onisciência, conheceu o universo do jeito que ele é hoje, antes de tê-lo criado por causa do seu conhecimento arquétipo, conhecia tudo desde a eternidade sem ter aprendido de ninguém por causa do seu conhecimento inato e imediato, conhece todas as coisas de uma vez e não de forma fragmentada, como nós, por causa do seu conhecimento simultâneo, conhece tudo do presente, do passado e do futuro por causa do seu conhecimento completo. Mas tem duas coisas que Deus não conhece. Não conhece de uma forma específica que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio, você está assistindo a nossa série Conhecimento de Deus. Se você quiser assistir a série completa, vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você. Tenho certeza que vai valer a pena você assistir. E todos esses vídeos dessa série fazem parte do nosso curso de Teologia Básica, que você também pode conhecer dando uma olhada na descrição desse vídeo. Se você não tem costume com o YouTube, é só olhar aqui o que está escrito abaixo aqui do quadro onde está aparecendo o vídeo, vai ter um mais na descrição, clica no mais, ela vai expandir um pouco e vai aparecer outro mais. Clica nesse mais novamente que vai expandir toda a descrição, ali vai ter tudo que eu deixo para vocês, como nota, link de vídeo, cursos, livros e etc. A gente pode descrever conhecimento necessário de Deus como o conhecimento que ele tem de si mesmo e de todas as coisas. E esse conhecimento de Deus repousa na consciência da sua onipotência. Isso significa dizer que ele sabe porque ele precisa saber. E eu vou explicar ainda mais claramente até o final do vídeo. Esse conhecimento ele é chamado de necessário porque ele não é determinado pela vontade de Deus, mas pela onisciência de Deus. Tem duas coisas que Deus conhece de forma necessária que, na verdade, ele não quer conhecer, mas ele conhece. Ele precisa conhecer, porque ele é onipotente, ele é o Senhor do universo. Então ele, como o grande administrador de todas as coisas, ele precisa conhecer tudo o que existe no seu reino. É como um dono de empresa que precisa saber tudo o que acontece na empresa, mesmo aquelas coisas que não fazem parte da alçada prática dele, aquelas coisas que ele não faz na empresa, mas ele precisa saber, porque ele é dono. Desde o primeiro vídeo eu disse para vocês que todos esses conhecimentos que nós estamos estudando são desmembramentos da onisciência de Deus, né? Porque como eu comecei falando no vídeo de hoje, na sua onisciência Deus sabe todas as coisas. E aí ele conhece cada coisa de forma específica. E essas especificidades são os tipos de conhecimento que nós estamos estudando, cada um numa aula aqui. E hoje chegou o dia de ver o conhecimento necessário de Deus. Então, é necessário Deus conhecer mesmo aquilo que ele não quer conhecer. Olha que incrível, né? Tem duas coisas que Deus não conhece de forma empírica. Conhecimento empírico é aquele que a gente adquire pela experiência, pelo tato, praticando, fazendo a coisa. É o conhecimento, então, da nossa experiência, da nossa vivência. E esses dois tipos de conhecimento que caracterizam principalmente o conhecimento necessário de Deus, Deus conhece intelectualmente. Conhece porque ele é Deus, mas ele não conhece de praticar. Essas duas coisas que Deus não conhece de forma empírica é o mal e o pecado. O profeta Abacuque, no seu capítulo 1, versículo 13, ele deixa transparecer a ideia de que Deus tem um conhecimento necessário do mal. Lá nós temos a seguinte escritura: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? A expressão aqui da primeira parte do versículo, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, não significa que Deus literalmente não possa ver o mal. Não está falando de forma literal, não significa que Deus é cego, que Deus é insensível, mas esse não podes ver é não podes suportar o mal. Significa tu não compactuas, tu não toleras o mal. É isso o que quer dizer não podes ver o mal, porque Deus vê todas as coisas. Deus é ciente de todas as coisas que acontecem no universo da existência, né? Então, claro que Deus pode e vê o mal. Ele contempla o mal. É a retórica do profeta: tu não podes ver o mal, ou seja, tu não toleras o mal, o Senhor não compactua com o mal. Mas mesmo o Senhor não compactuando com o mal, por que permite
que o ímpio se sobressaia ao justo. É uma indagação do profeta Abacuque a Deus que nós não vamos discutir aqui, porque o que nós queremos discutir aqui é o fato de Deus não conhecer o mal empiricamente. Então, o profeta está dizendo que Deus não pode ver o mal, ou seja, ele não pode suportar o mal. Se Deus nem suporta o mal, imagina se Deus praticaria o mal. O mal é completamente contrário à natureza de Deus. O mal é próprio do diabo e dos seus demônios. Não faz parte da natureza de Deus. Deus é bom o tempo todo. Assista esse vídeo aqui com esse título, Deus é bom o tempo todo, você vai gostar, avaliando o termo ágafos e agafocine, bom e bondade no grego, para você ver por que Deus é bom o tempo todo. A gente sempre fala, né, Deus é bom o tempo todo, mas por que essa afirmação é verdadeira? Está nesse vídeo aqui. Então o profeta Abacuque aqui no 1:3 ele destaca a pureza de Deus, ele destaca a visão, a justiça, mas também destaca o silêncio de Deus. Mas por fim ele acaba destacando também a confiança em Deus. Então Deus não aprova o mal, Deus não aprova e muito menos pratica o mal. Então Deus não conhece o mal de forma empírica, Deus não conhece o mal na prática, Deus conhece o mal intelectualmente. Agora, diferente de nós, tem coisas que nós não conhecemos por prática, nós conhecemos intelectualmente, mas tem uma grande diferença da forma como nós conhecemos uma coisa intelectualmente e da forma como Deus conhece uma coisa intelectualmente. Porque Deus conhece de forma arquétipa, ele conhece de forma perfeita, só que ele não pratica. Quando nós não praticamos, nós conhecemos superficialmente. Deus não, Deus conhece de forma completa, apesar de ser de uma forma necessária, não prática. E na 2 Coríntios 5:21, nós temos a segunda coisa que Deus não conhece mesmo, com a mesma intensidade que ele não conhece o mal, né? Porque não pratica, essa segunda coisa que nós temos na 2 Coríntios 5:21, ele também não conhece. E o termo grego que aparece lá para conhecer é gnosko. Gnosko é conhecimento profundo. Gnosko é conhecimento de verdade. Deus não conhece essa coisa. Lá nós temos aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No grego vai ser ton mignonta amartian, aquele que não conheceu pecado. Uma nota que a gente tem que colocar aqui em defesa de Jesus é que esse pecado não é dele, é nosso. Ele tomou o nosso pecado sobre si. Por que ele não ficou pecador? Por que a natureza dele não se transformou em natureza de pecador? Por que ele não foi condenado, né? Mas ao terceiro dia ressuscitou e retornou ao seu lugar? Porque o pecado não era dele, ele estava nos substituindo na morte, morrendo por nós, por seu grande amor. Então, o pecado de Jesus também não é empírico. Jesus não, do mesmo jeito que Deus não conheceu o pecado de forma empírica, Jesus também não conheceu o pecado de forma empírica. Está escrito na Bíblia que ele nunca pecou. Jesus então viveu uma vida plenamente santa, completamente sem pecado. João 8,46 fala disso. Mateus 22,15 fala disso. O apóstolo Paulo na 2 Coríntios 5,21, que é o versículo que nós lemos, fala disso. Nós temos também Hebreus 4,15, que é uma afirmação perfeita de que ele não conheceu o pecado. Hebreus 7,26 também. E a 1 de Pedro 2,22 e 1,19 também vai afirmar a respeito de Jesus, aquele que viveu sem pecado. Eu vou deixar, o artigo está bonitinho, completo lá no nosso blog, tá bom? Lá você vai entender, eu vou deixar as notas sobre o que é empírico, sobre a vida ilibada de Jesus sem pecado. Vai valer a pena dar um clique e ler também o nosso artigo. O link para o nosso blog está aqui na descrição. E vamos encerrar essa aula com a 1 de João 3,9, um versículo muito especial. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha que inferência extraordinária. Se aquele que é nascido de Deus já não vive pecando, como diz certas versões, não vive a pecar, não vive pecando, não comete pecado, não peca em outras versões, né?
Se aquele que é nascido de Deus já não peca, imagina então Deus, né? Deus é que não peca mesmo. Então, duas coisas que Deus não conhece de forma empírica, de forma prática: o mal e o pecado. Mas Deus conhece de forma necessária, porque Ele é Deus. E para Ele ser Deus onipotente, Ele precisa conhecer tudo que está no seu reino. E para que Ele seja Deus onisciente, Ele também precisa conhecer todas as coisas, mesmo aquelas que Ele nunca praticou. É isso por hoje então, espero que você esteja gostando das nossas aulas aqui sobre o conhecimento de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder as próximas aulas e não perder nada do que nós publicarmos aqui no nosso canal. Se quiser ser membro, para membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se quiser falar direto comigo para fazer sua consultoria, é só se tornar membro do nível consultoria. Na próxima aula nós vamos falar sobre o conhecimento livre de Deus, uma aula também muito boa. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.